Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro de Parasitologia Geral. Eu sou Mariana e estarei com vocês aqui no chat, então qualquer dúvida, qualquer comentário pode enviar aqui no chat que eu passo para a professora para que ela responda ou comente também, ok? Tenham todos um bom encontro. Professora? Boa noite, pessoal! Como vocês estão? Como passaram do nosso último encontro? Espero que se encontrem bem, não é? Mais uma sexta-feira estudando parasitologia, né? Nossa parasitologia geral, nossos queridos parasitas. E hoje, então, vamos falar um pouquinho a respeito dos parasitas que nós vimos no segundo módulo, lá na segunda semana, né? E começamos ali com os parasitas da terceira semana, os nossos queridos eumintos. Então, finalizaremos hoje um papo sobre os protozoários sanguíneos. Para quem esteve conosco, né, e assistiu a primeira transmissão, nós conversamos até Trypanosoma cruzi. A partir de hoje, né, a partir de agora, a gente conversa um pouquinho sobre leishmaniose e as outras parasitoses sanguíneas e damos entrada aí nos nossos queridos eumintos. Começamos a falar aí de vermes diferentes hoje, tá certo? Bora lá! Então nós vamos trabalhar na mesma forma, nós temos questões, curiosidades, nós vamos relembrar um pouquinho o conteúdo e eu conto com a participação de vocês. Bora lá então? Nossa primeira parasitose hoje, para a gente relembrar, é a leishmaniose. Então, relembrando aí, quando a gente pensa em leishmaniose, nós estamos falando de um protozoário sanguíneo, não é isso? Que tem aí um vetor envolvido. Quem é o nosso vetor? É o nosso flebotomínio, o nosso mosquito. Lembrem que é a primeira vez que aparece um mosquitinho, não é? Lá no Trypanosoma cruzi a gente falou do nosso querido triatomínio, barbeiro, e hoje a gente fala de um insetinho aqui diferente, nosso mosquito, nosso querido mosquito palha. Uma diferença também relacionada ao barbeiro é que aqui o mosquito ele vai inocular o parasita dentro do nosso hospedeiro. Bora lá então, porque se tem parasitologia tem ciclo, não é? Vamos revisar aí o ciclo de leishmaniose. Então, o nosso querido mosquitinho palha, ele vai picar, né? Lembrando que é a fêmea que pica, ela precisa do sangue para se reproduzir, então é ela que faz o repasto sanguíneo. Ela vai injetar aí o pró-mastigota lá no nosso hospedeiro. Esse pró-mastigota, ele vai ser fagocitado aí pelo macrófago e vai dar uma voltinha no nosso corpo. Esse macrófago, no macrófago, o pró-mastigota vai se transformar em amastigota, esse amastigota vai se multiplicar e esse macrófago vai chegar a um ponto que ele vai se romper e contaminar outras células no nosso corpo, como por exemplo, as células ao redor ali do local da picada, da pele, não é? Ali próximo onde vai aparecer a lesão, lembram? Leishmaniose, aquela lesão no local da picada na forma de prato fundo, na forma de cratera. Ou se não, esse macrófago ele vai continuar circulante. Se esse macrófago está circulante, ele vai poder ser levado caso uma nova fêmea pique o nosso hospedeiro contaminado. Então ela vai embora cheia de macrófago que está cheio de amastigota. Já os amastigotas que ficam ali em outros tecidos, vamos pegar como exemplo ali próximo à lesão, onde ocorreu a picada, né, a lesão na pele, ele vai ficar se multiplicando, a célula se rompe, esses amastigotas contaminam outras células, infectam outras células e assim dá continuidade a essa doença, né, a contaminação das células ali ao redor. Já aquele macrófago que foi engolido lá, que foi levado, né, sugado pelo nosso mosquitinho, ele vai se transformar em pró-mastigota, o amastigota do macrófago vai se transformar em pró-mastigota lá no inseto, vai lá para a faringe do inseto, se multiplicam, olha que maravilha, e está pronto para começar o ciclo novamente. Então,
A fêmea contaminada pica o nosso hospedeiro, injeta o promastigota, que lá no macrófago vai se transformar em amastigota. Se continuar no macrófago, o macrófago não romper, macrófago circulante, pronto para ser levado por uma nova fêmea. No caso desse macrófago romper e liberar esses amastigotas, ocorre a contaminação, então, do tecido ali próximo, da onde houve, né, essa liberação dos amastigotas, e assim nós temos a nossa lesão ali, né? Pode ser, a princípio, na pele, mas a gente pode ter também essa multiplicação nas mucosas, enfim, quando há uma cronificação ou uma complicação aí do nó da nossa leishmaniose. Então, esse é o nosso ciclo da leishmania. Bora lá, então, uma curiosidade. Lembram quando nós conversamos no decorrer das aulas e também no nosso último encontro ao vivo? Em relação à questão do vetor. O vetor, em algumas parasitoses, ele é essencial. Então, se ele é essencial e se a gente tirá-lo, não ocorre o ciclo daquele parasita, então ele faz parte do ciclo e ele possivelmente é um hospedeiro. É o que acontece aqui. O nosso mosquito palha, ele é o hospedeiro intermediário. Se a gente tira ele, o que acontece? Não tem ciclo. Já o homem, ele é nosso hospedeiro definitivo, devido a ele possuir a forma amastigota ali nas suas lesões. Vamos dizer assim, grosseiramente, uma forma um pouco mais madura. Tudo bem? Só relembrando esses conceitos para a gente dar continuidade. Então lá, por que a leishmaniose avança no sul do Brasil e os cães têm a ver com isso? Lembram que nós conversamos na aula que os cães eles podem ser reservatório? Lembrem-se também que o mosquito palha faz voo curto, ele não sai muito longe da mata. Então ele faz um voo próximo à mata. E às vezes o cachorro, ele vai até próximo ao mosquito, é infectado e acaba trazendo o parasita para mais próximo da casa. E ali ele pode contaminar os mosquitos, ali, né, os mosquitos palhas, que estão ali mais próximo à residência. Então, bora lá. Porto Alegre e Florianópolis registraram casos de leishmaniose visceral humana pela primeira vez na história. Por trás do avanço da doença, cuja prevenção pode envolver a eutanásia de cães, estão as questões de vulnerabilidade social, migração, mudança climática e até ocupação irregular das áreas de mata. Aí toda a questão da caracterização, né, dos sintomas, a doença é causada pelo protozoário Leishmania, transmitido por mosquitos. Em estágios mais avançados, a doença causa inchaço do fígado e do baço, comprometimento do correto funcionamento do sistema hematológico e também pode atingir a medula óssea. Se não tratada, a leishmaniose pode levar à morte em 90% dos casos, segundo o Ministério da Saúde. Lembrando que isso aqui a gente vai levar em consideração a leishmaniose visceral. O que chama atenção é que não foi identificado na região o mosquito palha. Não tem o mosquito palha na região onde aumentou os casos. Acredita-se que um novo inseto daquela região seja responsável pela transmissão da doença. Então já tem alguns insetos, novos mosquitos, que estão aptos à possibilidade do parasita desenvolver-se. Então o parasita consegue nesses mosquitos, ainda que não sabe qual é a espécie, fazer a sua multiplicação, o seu ciclo. O parasita já está se adaptando ao mosquito que tem na região. Tudo bem? Então lá, a transmissão ainda é pelo mosquito silvestre, que é menos adaptado às áreas urbanas, e também tem a questão da expansão lenta da leishmaniose para os humanos ali na região. Pensamos lá então nesse novo mosquito, que é o novo vetor, né? O nosso novo hospedeiro intermediário, tá certo? Uma outra curiosidade sobre a leishmaniose, não sei se vocês viram, para quem é aqui de Umuarama, né, ou para os colegas que são aqui da região, das outras unidades,
Caso de leishmaniose põe vigilância ambiental de Moarama em estado de alerta. Estou falando de uma notícia há menos de um mês atrás. Então, um motorista de caminhão de 45 anos, do bairro Guarani, aqui Jardim Guarani, recebeu o diagnóstico para leishmaniose. Na volta de uma viagem do Rio de Janeiro, ele percebeu uma pequena ferida no seu braço esquerdo, que não sarava. Então, buscou atendimento médico na unidade de saúde Guarani Anchieta, que imediatamente o encaminhou para testes. O tratamento à base de injeções foi realizado no pronto atendimento e o paciente já está recuperado. Vamos comentar um pouquinho aqui. Então, ele voltou da viagem, estava no Rio de Janeiro, né? Ele voltou da viagem já com a lesão e já tinha uma conclusão de que essa lesão não sarava. Provavelmente, ele já estava com essa lesão há algum tempo. Faço a pergunta para vocês, será que ele pegou essa doença no Rio? Ou será que ele já saiu de Moarama, é infectado com essa lesão e a princípio não percebeu? Porque lembram? Começa com uma lesão pequenininha, a princípio não chama tanta atenção, às vezes forma uma casquinha grossa por cima, até ela ter forma característica leva algum tempo. E essa lesão pode ficar ali sem cura, mesmo que você faça o tratamento, até 3, 4 meses. E depois de um tempo ela pode curar espontaneamente, que é quando a gente fala que ocorre a cronificação da leishmaniose tegumentar, cutânea ali, tá certo? Aí fica aí para vocês pensarem, será que ele pegou no Rio? Ou será que ele pegou aqui em Moarama antes de viajar? Ou em outra cidade ou estado aí que ele tenha passado nesse intervalo, tá certo? Há alguma dúvida aí sobre leishmaniose? Temos sim, prof. Então vamos lá. A Júlia está perguntando como averiguar na comunidade possíveis cães contaminados. Vamos lá. Então seria um estudo mais epidemiológico, né, Júlia? Então você teria que fazer coleta desses cães para a gente ver se a gente encontra o parasita. Primeira coisa, análise do cão para ver se ele tem as lesões. Porque o cão, ele apresenta, se for a leishmaniose tegumentar, ele apresenta lesão assim como o homem, aquela lesão ulcerada que parece prato fundo. Chama atenção, provavelmente o cão pode estar contaminado, faz os testes ali da lesão. No caso da leishmaniose visceral, aí vem a questão dos testes de imagem e a parte bioquímica aí com a medicina veterinária, né? A gente faz essas análises para fazer um levantamento epidemiológico daqueles cães ali daquela região. Então dá para fazer sim, tá? Seria a parte de diagnóstico, teria que fazer a observação desses cães que estão ali no local. Tirou a dúvida aí? Provavelmente sim. Mais alguém? Não, ainda não. Então bora lá. Lembramos da leishmaniose. E lembre-se, nós estamos em região endêmica. Qual é o medo que aconteça? Igual a preocupação com esse motorista, né? Esse caminhoneiro que apresentou lesão, que apresentou a leishmaniose. É que a gente entre num surto. Então, por isso, esse cuidado. E lembrando, leishmaniose é uma doença de notificação compulsória. Positivo tem que ser aí comunicado aos órgãos competentes. Bora lá então falar de malária? Mais um ciclo aí para a gente relembrar? Lembram lá da malária? Malária causada pelo nosso plasmódio, também chamado de maleita, que não é tão comum aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil, mas comum no norte e nordeste. Lá, os ciclos, as pessoas se contaminam tanto, né? E é tão comum que é habitual, é do dia a dia da população, principalmente da população ribeirinha. Vamos relembrar o ciclo então? Então lá, no ciclo do plasmódio, né, da nossa causador, o agente etiológico da malária, nós vamos ter, mais uma vez, um mosquitinho. Agora o mosquitinho prego, tá certo? Ele também inocula o parasita. Na hora que ele pica, ele já inocula esse parasita. Ele vai inocular no nosso hospedeiro, então, os esporozoítas. Esses esporozoítas, eles têm uma preferência pelo fígado. E ele vai em busca das células hepáticas, os hepatócitos.
Esse hepatócito vai ser infectado e ali começa então uma multiplicação desses esporozoítas até que eles se transformam em merozoítas. Esses merozoítas então vão ser liberados ali próximo ao fígado, caem na corrente sanguínea e eles têm a capacidade de infectar as nossas queridas hemácias. Infectando a hemácia, o merozoíta, ele vai se transformar em trofozoíta imaturo ou trofozoíta jovem, que é aquele bonitinho, né, que forma de anel, aquele anel que ninguém quer ganhar, né? Mas ele ali tem esse formatinho de anel, uma pérolazinha. Esse trofozoíta jovem ou imaturo, ele pode tomar dois caminhos. O primeiro deles é se transformar no trofozoíta maduro, que vai se transformar em novos merozoítas, até que ocorra a ruptura da célula sanguínea da nossa hemácia, e esses merozoítas vão infectar novas células sanguíneas. A segunda opção é quando ocorre a transformação em trofozoíta maduro. Esse trofozoíta maduro vai se transformar em gametócitos. Lembram lá? Microgametas, quando a gente pensa no macho, no gameta do macho, né? O gameta macho. E macrogametas, quando a gente pensa na fêmea, no gameta feminino, né? Vamos dizer assim. Aí, o que acontece? O mosquitinho palha, ou a mosquita, né? Que é a fêmea que vem picar, leva o sangue junto com os gametócitos. Esses gametócitos, eles vão se unir lá no mosquito e formar um macrogametócito e um microgametócito de formas especiais e dar a origem aí aos oocistos e vamos dar continuidade na produção dos esporozoítas e assim o mosquito está pronto para inocular esses esporozoítas numa próxima picada. Tudo bem? Então, primeiro uma fase hepática, onde o esporozoíta vai procurar as células hepáticas, ali o hepatócito, e se transformar em merozoíta. O merozoíta vai ser liberado ali na região do fígado, cai na corrente sanguínea, infecta as hemácias. Trofozoíta imaturo ou trofozoíta jovem vai ter dois caminhos. Ou ele vai chegar a novos merozoítas, ou ele vai dar origem ao micro e macrogameta que ficam circulantes. A fêmea vem e pica novamente nosso hospedeiro contaminado, leva os gametas, né, os gametócitos, que se transformam aí então no oocisto e dá continuidade ao nosso ciclo. Aí agora eu tenho uma pergunta, se ninguém perguntou nada de malária. De malária não, tem de leishmania. Tá, mas de malária agora, já voltamos para a leishmania, para a gente não perder o raciocínio. Quem que é o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário? A gente já viu que precisa do mosquito. Tirou o mosquito, não tem ciclo. Então ele não é meramente um vetor, ele faz parte do ciclo, ele é um hospedeiro também. Quem que é o hospedeiro definitivo e quem que é o hospedeiro intermediário nessa situação? Alguém se arrisca? Será que alguém se arrisca? Então vamos lembrar, qual que é a definição de hospedeiro definitivo e intermediário? Hospedeiro definitivo é aquele que ele acaba tendo ou a forma mais madura do parasita, não é isso? Ou é nele que acontece a reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é aquele que tem a forma mais imatura, ou é nele que acontece a reprodução assexuada. Não é isso? Então, parem e pensem. No homem é produzido o micro e o macrogameta. A fêmea do mosquito prego vem, leva o micro e o macrogameta e lá nela ocorre a fecundação, a união do micro e do macrogameta. Quem é o hospedeiro definitivo? Alguém se arrisca? Ninguém se arriscou? Não. Então aqui, pela primeira vez, o inseto é o hospedeiro definitivo, porque é nele que acontece
a produção, a junção dos gametas. É nele que acontece a reprodução sexuada. Olha que legal! Pela primeira vez, então, o inseto, ele é o hospedeiro definitivo. E o homem, por mais que seja nele que ocorre a produção dos gametas, não ocorre a reprodução sexuada. Então, ele é o hospedeiro intermediário. Beleza? Qual que é a dúvida de leishmania, Mari? A Júlia está perguntando quem que é o responsável por fazer a averiguação dos cachorros, se é a vigilância ambiental. E ela também está falando que é uma coisa pouco divulgada e que é muito preocupante. Júlia, vou ficar te devendo, tá? Me cobre depois. Eu não sei quem são os responsáveis, tá? Se é a vigilância ambiental, eu não sei qual é o órgão responsável por essa fiscalização em relação aos animais, tá? Também é uma dúvida aí que eu posso trazer para você depois, me cobre, tá? E é preocupante sim, tudo bem? Principalmente em regiões onde a gente tem mata ciliar e água, onde tem riachos, lagos. Ele gosta de água limpa, né? Ele não gosta de água suja. Então ele gosta ali daquela região de mata, esse mosquitinho palha e esses novos mosquitos que ainda não se sabem quais não, que já conseguem aí, permitem que ocorra a realização do ciclo da nossa leishmania, tá certo? Vou ficar te devendo essa. Por favor, me cobre lá no AVA ou por e-mail, enfim, depois eu passo a informação para você, tá certo? Alguma dúvida sobre malária? Não. Então vamos lá, vamos dar continuidade à malária aí, mais uma curiosidade. A malária, gente, quando ocorre aquele pico febril, é quando lá no ciclo ocorre a destruição das hemácias. Então, a gente chama esses ciclos de ou febre quartã ou febre terçã. E nós vimos nas aulas que existem algumas espécies envolvidas com essa doença, né? E quando a gente fala do Plasmodium falciparum, que a gente tem a febre terçã maligna, nós falamos de um parasita que ocorre principalmente na região africana, na África, e lá mata muitas crianças. O falciparum ele não é comum aqui no Brasil, como a gente já conversou em aula, mas ele é muito comum na África. E tem uma notícia aí, ó, que legal, de 2021, que a Organização Mundial da Saúde aprova a primeira vacina contra a malária. Essa vacina, ela é específica para o Plasmodium falciparum. Então, ela vai ser interessante para a região africana, para a África. Então, isso vai ser muito interessante, vai evitar muitas mortes lá no continente africano. É interessante para nós também, porque já abre espaço, abre caminho para novas vacinas, pensando no Plasmodium vivax, que é o mais comum aqui na nossa região. Não mais comum na nossa região, não. Mais comum no Brasil, né? Então já abre aí caminhos para uma nova vacina, pensando aí em uma outra espécie que é a mais comum aqui no continente americano. Legal, né? Nós temos aí, então, a primeira vacina contra a malária. Vamos lá, ó. O uso desta vacina, além das ferramentas existentes para prevenir a malária, pode salvar dezenas de milhares de vidas por ano, diz lá o diretor geral da Organização Mundial da Saúde. Então, é um primeiro passo em relação a essa questão, principalmente das crianças, né? Que nós temos aí um número maior, um número elevado de mortes. Tudo bem? Alguma questão sobre a malária? Ainda não. Ninguém